coloca essa descrição no final do capítulo 9, pouco antes de Jesus escolher dentre os seus vários discípulos 12 para serem apóstolos. Depois que Jesus escolhe, você pode constatar isso no capítulo 10 de Mateus, versículos 7 em diante. Depois que Jesus escolhe dentre os discípulos 12 e os chama de apóstolos, que significa literalmente enviados, apóstolos, Jesus os envia a pregar, dizendo-lhes que eles deveriam usar a sua autoridade e que naquele momento, primeiro, eles não deveriam ir aos gentios, mas somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando lemos Mateus capítulo 4, versículos 23, 24, tem um relato semelhante a esse aqui. Quando Jesus começa a pregar, e aí o apóstolo, o escritor Mateus, registra que Jesus curava, aliás, Jesus ensinava nas sinagogas deles, pregava o evangelho do reino e curava todas as doenças e enfermidades ou moléstias entre o povo, de forma que a sua fama chegou até fora da Palestina, na Síria. E muita gente, uma multidão de gente ia ter com Jesus, acompanhava Jesus, seguia Jesus e traziam a Jesus seus enfermos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus os curava. Nesse momento aqui, Jesus sai e visita, o texto bíblico diz, todas as cidades e aldeias, grandes povoações e pequenas povoações, cidades e aldeias. O termo percorrer significa ir passando, como diz a NVI ou a versão de Almeida atualizada. O termo percorrer também significa visitar, conforme diz a versão na linguagem de hoje. Jesus percorria, ia andando, ia passando, ia visitando todas as cidades e aldeias. Mas Jesus não estava fazendo simplesmente uma turnê, divulgando um trabalho pessoal. Jesus não estava apenas querendo conhecer a cidade, a população, os pontos turísticos, aquilo que nas cidades chamava-lhe atenção. O propósito de Jesus era pregar, ensinar e curar. O texto diz, ensinando nas sinagogas deles. Nas comunidades judaicas, pela Palestina fora, havia sinagogas. Havia cidades que havia mais de uma sinagoga, por exemplo, Jerusalém. Era, digamos assim, pequenas congregações. 10 homens judeus em um lugar já formavam uma sinagoga. E Jesus ia naqueles locais para ensinar. Então, 3 coisas Jesus fazia quando ele percorria estas cidades e aldeias. Primeiro, ensinava. Segundo, pregava. E terceiro, curava. E Jesus colocou sob a responsabilidade da igreja, de cada discípulo seu, de cada seguidor seu, estas coisas: ensinar, pregar e curar. Como as irmãs cantaram aqui, Deus conta com você. Salvo engano, foi o conjunto aqui. Deus conta com você na obra de missões, na obra de evangelização. Jesus ensinava. Ensinar aqui é atuar como um professor, transmitir ensino. E quando vemos Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, quando Jesus dá a grande comissão para a igreja, a missão de pregar, de ensinar, de evangelizar, no versículo 19 Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai, versículo 19, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-as, ensinando no versículo 19, ensinando no versículo 20, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A missão da igreja é ensinar o evangelho, é dar informações precisas acerca da questão da salvação.
Quando lemos 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o apóstolo adverte que nós devemos estar prontos, preparados, 1 Pedro 3,15, para dar razão da nossa esperança em Deus a qualquer um que nos perguntar, e isso com mansidão. Por que você é crente? Alguém vai perguntar para você pelo menos uma vez na vida, e a Bíblia diz: você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado para dar a Ele a razão da nossa esperança. Glória a Deus. Evangelizar, pregar o Evangelho não é tão difícil. Nós vamos perceber daqui a pouco, no decorrer da mensagem, é que parece que não estamos tão interessados. É diferente. Ensinar é responsabilidade da igreja. Dar informações precisas a respeito da salvação. Jesus pregava. Pregar agora é diferente, porque a palavra no original, querisso, fala de a função de um arauto. É apenas jogar uma informação. É como Jonas fez na cidade de Nínive. Percorreu a cidade correndo e dizendo: ainda 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus irá destruir Nínive. É fazer o que João Batista fazia lá no deserto. As pessoas iam ouvi-lo e ele apenas aplicava a mensagem, jogava a mensagem. É diferente de ensinar. Ensinar, você tem que ter a preocupação nos detalhes. Agora pregar não, você divulga a mensagem e quem quiser que creia. É como Jesus disse as palavras de Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. A igreja não salva, ela coopera com Deus na missão de pregar. A igreja prega, o Espírito Santo convence, mas quem decide-se pela salvação ou por Cristo é o pecador, é o homem. E nós sabemos que quando alguém não se decide a favor de Cristo positivamente, ele já está tomando a decisão. Quem não se decide por Cristo já tomou a decisão contra Cristo. Quem não aceita, não crê no Evangelho, já está tomando a decisão, não crê no Evangelho. E o resultado é seguro, conforme as palavras de Jesus: quem não crê será condenado. Quando lemos Atos capítulo 8, versículo 4, lá por conta da perseguição da igreja, os discípulos saíram perseguindo, indo pelas cidades, indo embora, fugindo, mas o versículo 4, Atos 2:4 diz que eles iam pregando, fugindo da perseguição, mas iam pregando. Independentemente da circunstância, da situação, o Evangelho de Deus precisa ser pregado. Enquanto a igreja de Filipos, salvo engano, se preocupava porque Paulo estava preso, Paulo disse: se alegrem, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Eu estou preso, mas o Evangelho chegou aqui na prisão. Às vezes, irmão, a gente tem a oportunidade de conversar com o vizinho, e às vezes é raro. Às vezes a gente vê o vizinho: ei, vizinho, bom dia, fulano, ciclano. Agora muita chuva, hein? Que coisa. Irmãos, com todo respeito, se a gente quiser saber de chuva, a gente vai para a meteorologia. Ele precisa saber que Jesus existe e que é o único capaz de salvar a sua alma. A gente perde tempo, a gente perde a oportunidade, e Deus é tão misericordioso que continua nos dando tempo e continua nos dando oportunidades para falar de Jesus. Pregar. Jesus também curava. A palavra lá no grego é de onde vem a nossa palavra terapeuta, terapia. Curar, sarar, promover a saúde. Jesus curava, diz o texto, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Como nosso amado que nos antecedeu já disse aqui, os especialistas querem distorcer, desfazer e descrer de algumas coisas que estão na Bíblia Sagrada. Mas Jesus, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo. E ele continua curando, sarando,
libertando de tudo quanto é doença, moléstia e enfermidade. Tem solução nele. Tem gente acometido de algumas enfermidades e só será curado se Jesus chegar na vida dele. E Jesus vai chegar através de mim e de você. Existem algumas pessoas, irmãos, que não virão a Deus se não tiverem um câncer no corpo. E Deus usa isso como isca para trazer. E é por isso que muita gente chega na igreja canceroso, mas recebe a restauração, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano. Hoje nós estudamos também sobre a presciência divina. Irmãos, é um negócio tremendo. A gente não consegue, por mais que estudemos, não conseguiremos compreender esse negócio de presciência divina. Deus conhece todas as coisas de forma antecipada. Ele fala do futuro como se já tivesse acontecido. Ele conhece tudo. E apesar de que os homens, cada um são indivíduos, cada pessoa tem a sua personalidade, o seu caráter, age de maneira individual, faz as suas escolhas, mesmo assim nada foge ao controle e plano de Deus. Ele controla todas as coisas. Enquanto seres humanos, enquanto estivermos aqui na terra, não vamos entender isso. Na sua plenitude não vamos entender. A presença de Deus não vamos entender. Porque se entenderíamos, ou seríamos Deus, ou então Deus deixaria de ser Deus. Mas o certo é que Ele controla todas as coisas. Ele sabe como as pessoas virão. Agora o evangelho precisa ser pregado. E a cura precisa ser apresentada. Porque Jesus curava. E Ele deu à igreja esta autoridade no nome dele. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Aliás, versículo 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é você, não sou eu quem cura, mas é Jesus quem cura, e quando usamos a autoridade do nome de Jesus. Às vezes eu falei na classe outro dia, às vezes a pessoa que está enferma tem a oportunidade de orar por outro que está enfermo para Jesus curar e deixa de fazer isso. Eu conheço um testemunho de uma mãe de um pastor que no culto foi chamada pelo pastor, seu filho, para orar por uma irmã que estava enferma. Ela disse: meu filho, eu estou enfermo, eu preciso de oração para orar por uma pessoa que está enferma. Aí o filho dela, pastor da igreja, diz: apenas ore. E Deus curou tanto a irmã que orou como a irmã que recebeu a oração. Deus faz assim. Jesus ensinava, pregava e curava. Eu acredito que Jesus ainda cura. E precisamos crer nisso e pregar isso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a compaixão de Jesus, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A nobre jovem irmã Júlia já falou aqui o Salmo 23, mencionou o Salmo 23, Jesus, Deus é o bom pastor. Só que aquela multidão andava desgarrada, errante, como ovelha que não tem pastor. A compaixão de Jesus foi manifestada por causa da situação ou do estado da multidão. E o texto bíblico revela através de duas palavras que qualifica a condição da multidão. Primeiro, errante, aliás, desgarrada. E segundo, errante. Desgarrada numa linguagem de pastor, de ovelha, é uma ovelha que está largada, livre, solta, fora do aprisco, jogada, abandonada. E errante é indo para um lugar que não sabe, à toa. Errantes. E quando Jesus viu a situação daquela multidão desgarrada e
errante, largada, sem cuidado, sem proteção, sem auxílio, e indo para um lugar que não sabia a condição daquela multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela multidão, teve grande compaixão deles. Compaixão, irmãos, é uma palavrinha meio estranha de se falar lá no Rio, mas se refere a entranhas, se refere a vísceras, porque os antigos hebreus consideravam, e também os antigos povos, não somente os hebreus, que os sentimentos eram originários aqui nas entranhas, nas vísceras. Depois a ideia vai evoluindo e a gente chega à ideia do coração, do sentimento, coração, mente. Então, quando alguém se movia nas entranhas a ponto de até tremer, então alguém sentia compaixão. Todas as vezes que a gente vê no Evangelho que Jesus é descrito como tendo compaixão, ele vai fazer alguma coisa. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, Jesus viu uma multidão, teve grande compaixão por ela, e o texto diz: e curou os seus enfermos. Em Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus viu uma grande multidão que está ali há horas ouvindo. E aí o que Jesus faz? Multiplica para eles pães e peixes. Em Mateus capítulo 20, versículo 34, Jesus vê 2 cegos e tem compaixão por eles, e Jesus os cura. Em Marcos capítulo 1, versículo 41, Jesus vê um leproso, é sentido, é tomado de grande compaixão por ele, e o que Jesus faz? O purifica da lepra. Em Lucas capítulo 7, versículo 13, Jesus encontra uma mulher que está indo levar para a sepultura o seu único filho, um jovem, um rapaz. Jesus é movido de íntima compaixão por ela, e o que Jesus faz? Traz a vida de volta ao rapaz. Todas as vezes que Jesus sente compaixão, ele vai fazer alguma coisa. Jesus ensinava aquela multidão, ou as multidões, Jesus pregava e Jesus curava. Além de em outros momentos, como vimos aqui, eu citei, Jesus multiplicava pão e peixe. Jesus trazia vida, Jesus restaurava, Jesus libertava. Compaixão. Um dos dicionaristas brasileiros, ele descreve compaixão como um sentimento de pesar por a tristeza, pelo mal ou pela desgraça de alguém, a ponto de ser despertado para fazer alguma coisa. A pena ou dó é só você ver: oh, coitado, oh, meu Deus, ajude, meu Deus, ajude. Isso é dó, isso é pena. A compaixão não impulsiona você a fazer alguma coisa. É o que Jesus sentia. Outro dia a gente mencionou aqui o bom samaritano. O rapaz foi assaltado e ficou semi-morto à beira da estrada, e passa um levita, aliás um sacerdote, vê e passa de largo, não faz nada. Vem o levita, vê e passa de largo, não faz nada. Mas vem um samaritano, alguém que estava à margem da sociedade, alguém que era considerado de uma religião falsa pelos judeus, e vê, se aproxima e cuida daquele homem, trata daquele homem. E Jesus, com a parábola, estava respondendo a um doutor da lei que queria testar Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: que te parece que foi o próximo daquele homem? Aí o doutor da lei diz: deu para mim que foi o samaritano. Aí Jesus aplica nele e diz: vai, pois, e faz a mesma coisa. Ele, doutor da lei, não estava fazendo nada disso. Jesus estava dizendo para ele: você é doutor da lei, conhece escritura, sabe da lei, mas não faz nada. Não adianta, faça. O importante é fazer, não somente conhecer. Certo ensinador cristão, certo ministro do Evangelho, disse uma vez que o problema da evangelização, das missões não avançarem, ou de a igreja não fazer missões como deveria,
não é tanto pela falta de projetos ou planos a respeito de missões. Nós temos muitos planos e muitos projetos. Falta o amor e a paixão pelas almas. Ninguém faz missões, ninguém evangeliza, ninguém procura ganhar outro para Jesus se não tiver paixão pelas almas. Jesus, quando viu a multidão errante, desgarrada, sentiu grande compaixão por elas. Somente quando o servo de Deus, a serva de Deus sentir grande compaixão pelas almas dos perdidos, é que será impulsionado a fazer alguma coisa. Dirigir uma palavra, entregar uma literatura, compartilhar o seu testemunho pessoal de libertação realizado por Jesus. Tem gente que está numa situação semelhante à sua quando você foi liberto por Jesus, e quando ouvir, vai se render completamente aos pés de Jesus, e Jesus fará na vida deste a mesma coisa que fez na sua vida, na minha. Compaixão. A multidão estava desgarrada e errante. Provérbios capítulo 24, versículo 11, a Bíblia diz assim: livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Tem coisas que eu e você não podemos fazer, mas a única coisa que eu e você podemos fazer. Muita gente já partiu para a eternidade. E acontece de vez por outra a gente encontrar em uma igreja ou uma congregação alguém que está triste porque conheceu alguém que partiu para a eternidade, teve oportunidades e não falou de Jesus. Tem gente que acha muito pouco a expressão Jesus te ama. Você não sabe o impacto e a dimensão que uma frase, uma expressão, uma afirmação como essa pode tomar na mente de alguém quando é conduzida pelo Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Enquanto você diz Jesus te ama, o Espírito Santo está com você na mente da pessoa, convencendo-a. E tem a questão da sementeira. Hoje, amanhã ou depois, aquilo que foi plantado vai ser colhido. O terceiro destaque que eu quero fazer aqui é algumas considerações de Jesus sobre a seara divina. O texto bíblico utiliza ceifeiros. Jesus usa essa palavra, pelo menos Mateus registrou no versículo 27, versículo 38. O ceifeiro geralmente é o trabalhador ou os trabalhadores da última etapa. Ele vem para colher. O texto está nos querendo mostrar também que a colheita já chegou. Conforme Jesus esclarece aos discípulos e apóstolos em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana e ela entende, recebe a mensagem, tem a vida ali transformada por Jesus, vai divulgar sobre Jesus em sua cidade, e quando os discípulos chegam, oferecem a Jesus comida, e Jesus diz: não, eu tenho algo melhor a comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E quando a mulher está voltando juntamente com a multidão de gente que já está vindo para constatar aquilo que a mulher divulgou, para verem Jesus, para encontrarem Jesus, aí é o momento em que Jesus diz para os discípulos: erguei os vossos olhos e contemplem a seara, porque está pronto para a ceifa. Jesus estava possivelmente se referindo aos samaritanos. Aí vem uma multidão que precisa ser as suas almas escolhidas para o reino de Deus. Talvez não tenhamos o trabalho de semear, mas Jesus conta conosco para ceifar, para colher. A qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja vai sair da terra. Estamos nos últimos dias, nos últimos momentos da igreja na terra. É hora da colheita. A primeira consideração que Jesus faz, na realidade, é uma declaração com duas afirmações. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande,
mas poucos os ceifeiros. Jesus está falando da grandiosidade da colheita. Preste atenção. Em 2010, conforme o censo do IBGE 2010, já faz muito tempo, porque eu não tive acesso ainda aos dados atualizados, porque o censo atual ainda está em andamento, não está completo 100%. Em 2010, o Piauí tinha pouco mais de 3 milhões e 100 mil habitantes. 3 milhões e 100 mil habitantes, pouco mais que isso. 9,8% dessa população naqueles dias, em 2010, se declaravam cristãos. Cerca de 302 mil pessoas se declararam evangélicas no Piauí em 2010, até 2010. 9,8%. Teresina tinha pouco mais de 800 mil habitantes em 2010. Cerca de 108 mil pessoas em Teresina até 2010 se declaravam evangélicas. Um percentual de 13% mais ou menos. A seara é grande. A seara é grande. A outra afirmação de Jesus é que os ceifeiros, ou os missionários realmente dispostos, são poucos. Irmãos, com todo respeito, a gente fala de missões, mas falta disposição. Eu tenho dito pelos cultos de missões, onde Deus me permite ministrar que a igreja só precisa de duas coisas para evangelizar de fato. Primeiro, o poder do alto, isso já temos, foi prometido por Jesus. E o outro é a disposição. Às vezes julgamos outras coisas importantes ou mais importantes do que a obra missionária e achamos erradamente que a obra missionária é responsabilidade do pastor da igreja, do secretário de missões, da equipe de missões. A gente teve uma equipe de missões ali na Assembleia de Deus do Parque Piauí e eu participei. A gente divulgava, chamava, convidava, até alugávamos ônibus, mas a igreja não pagaria nada. Eu fazia parte, não era da coordenação, só fazia parte, mas só quem realizava era aquele grupo seleto. Nunca a igreja, pelo menos 50%, conseguia se envolver nas atividades. Pastor Aloysio falou que é um culto de missão, um culto de doutrina recentemente, com muita propriedade, uma grande verdade. Às vezes o shopping é mais importante para mim do que vir ao culto, por exemplo. Imagine evangelizar. Às vezes uma viagem, um descanso, um lazer é mais importante do que vir orar. É duro, mas é verdade. Só conseguiremos evangelizar de fato quando tivermos compaixão pelas almas. A segunda observação de Jesus é uma espécie de oração, versículo 38, que eu vou concluir já. Rogai, pois, ao Senhor da seara, palavra de Jesus, que mande ou que envie ceifeiros para a sua seara. Primeiro, nessas palavras de Jesus, a gente consegue perceber que Deus quer que pelo menos oremos pela obra missionária. Pelo menos. Já que a gente não vai, não tem coragem, ou não tem disposição, ou não tem oportunidade, não tem coragem, não tem disposição, ou não tem oportunidade, pelo menos oremos. E rogar aqui significa pedir com insistência e humildade. É ver a necessidade, é sentir a necessidade. Sabeis porque às vezes a gente não ora com intensidade por missões? Porque algumas pessoas que orarem intensamente por missões se tornarão a resposta de Deus para aquele negócio. Tem gente que orou tão intensamente por
maiores missões que Deus deu. Eu vou levar você. Vai ser você. Uma outra coisa que entendemos aqui é que a seara tem um dono. Rogai ao Senhor da seara. Ela não está jogada, não está abandonada. Se eu, José Pereira, não for, Deus tem outros que irão, mas a sua obra será realizada. Glória a Deus. Terceiro, quem envia os obreiros é o dono. Não é simplesmente por querer ir que alguém irá, porque quem envia é o dono da serra. Eu conheço gente que já foi ao campo missionário e voltou, porque não foi Deus que enviou. Quem vai sofre bastante às vezes, mas permanece lá porque foi enviado por Deus. E muitos daqueles que estão em nosso meio ainda irão se acharem no campo de missões. Atos capítulo 13, Paulo era mestre na igreja de Antioquia, servia a Deus ali, mas chegou um momento que o Espírito Santo disse: pode separar para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. Tem gente que está aqui no nosso meio só sendo adestrado, preparado e passando por um treinamento divino. Mas Deus vai usar você muito mais em missões, em evangelização. Amém, queridos? Por gentileza, fique de pé em nome de Jesus.